Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 10, versículo 23, continuação, que diz assim: Jesus é Senhor de todos os povos. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No fim do dia, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua caminhada. Um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes mais chegados. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se e, poderando-lhe: Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na sua casa e ali estavam muitas pessoas reunidas. E lhes explicou: Vós bem sabeis que é contra a lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por esta razão, assim que foi procurado vim sem qualquer objetivo. Agora, pois, vos indago: a qual motivo que me mandaste chamar? Ao qual Cornélio lhe declarou: Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se da tua ajuda aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão também, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a dizer. Vamos até aqui, né? Aqui vai nos dizer, continuar com a história de Cornélio, né? Cornélio ali, ele servia aos pobres, servia as viúvas e os necessitados. Cornélio era um homem correto diante da presença de Deus, mas ele não era judeu. Ele não era judeu, né? E aqui, Pedro era judeu, mas um anjo lhe aparece a Cornélio. E ao mesmo tempo que este anjo aparece a Cornélio, Deus também fala com Pedro. O próprio Deus fala com Pedro ali em visão, falando para ele não tornar impuro o que ele já purificou. E aqui fala das pessoas, né? Porque bem Pedro explica aqui, né, que não é certo um judeu entrar, nem que seja por uma visita, na casa de um gentil, porque era contra as leis dele, né? Deles lá dos judeus, entrar na casa de um gentil. E aqui eles entendem. Eles entendem que Deus fez essa união, porque Deus tem um propósito em unir pessoas e unir propósitos. O propósito dele é unido nas pessoas. E aqui muitas pessoas deveria, queria e precisava ouvir sobre Jesus, sobre o acontecimento ali que Pedro participou pessoalmente. Então aqui o próprio Deus leva Pedro ali para que tudo isso seja falado através de Pedro, para os gentios aqui começar a ouvir e a levar a palavra do Senhor. Mas o interessante aqui é que este homem Cornélio, ele tem essa visão e ele chama todos próximos dele. Ele chama amigos, ele chama parentes que ele considera que vai querer ouvir a palavra do Senhor. E ali essas pessoas é levada até a casa dele, né? Elas vão até a casa dele para ouvir sobre Jesus, quem é Jesus, né? Para ouvir uma história que o anjo lhe apareceu e lhe disse: busca Pedro, que está hospedado na casa de Simão. E o interessante aqui é que o anjo que aparece a Cornélio, ele dá o endereço, ele dá a casa, ele dá o nome da pessoa. Ele fala sobre o que a pessoa faz, que é curtidor de couro, né? Então, tudo isso para que a palavra seja pregada.
É sobre isso, né? O Senhor não precisa de nós, mas nós temos que nos posicionar, porque nós precisamos nos posicionar diante da palavra do Senhor para fazer a vontade dele, porque ele diz na sua palavra, né? Se ninguém clamar, até as pedras irão clamar. Mas nós temos o dever de nos levantar e levar esta palavra, porque somos filhos, somos herdeiros desta palavra, né? Assim como Pedro levou a palavra ali para este homem, Cornélio, e essas pessoas que estavam sedentas para ouvir. Assim também ele me convida e te convida a fazer o mesmo, a contar o seu testemunho, a levar a tua palavra, a palavra de Jesus a cada um. Amém? Que hoje nós possamos juntos levar esta palavra, né? Que hoje nós possamos juntos nos unir no propósito de adoração a Deus. Que hoje nós possamos entender o que Pedro está fazendo aqui junto com Cornélio. Era contra as leis, mas Deus, a lei de Deus é a maior lei, né? E aqui Pedro se reuniu ali para falar sobre Jesus, para falar sobre esse Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então amanhã tem mais. Vamos continuar nessa história amanhã, né? Desvendando esse mistério para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.